Os maiores mistérios dos traders de sucesso. Um controle emocional absoluto, o santo graal do trading. O controle emocional é, sem dúvida, o maior e mais complexo mistério que separa os traders de sucesso da massa de pessoas que perdem dinheiro no mercado financeiro. Não estamos falando apenas de manter a calma, estamos falando de uma transformação psicológica profunda que pouquíssimas pessoas conseguem alcançar. A neurofisiologia do trader de elite. Quando um trader iniciante vê uma posição perdendo dinheiro, seu cérebro reptiliano assume o controle. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento lógico, literalmente se desliga. A amígdala dispara sinais de alarme, liberando cortisol e adrenalina. O coração acelera, as mãos suam, a respiração fica superficial. Neste estado, é biologicamente impossível tomar decisões racionais. Os traders de sucesso conseguiram hackear essa resposta primitiva. Eles desenvolveram o que os neurocientistas chamam de regulação emocional consciente. Através de anos de prática deliberada, treinaram seu cérebro para reconhecer os primeiros sinais de ativação emocional e implementar estratégias de neutralização antes que a cascata hormonal tome conta. A técnica da dissociação controlada. Imagine estar perdendo R$50 mil em uma operação e conseguir observar essa situação como se fosse um filme que você está assistindo sobre outra pessoa. Traders de elite desenvolvem essa capacidade de dissociação controlada. Eles criam uma espécie de observador interno que monitora constantemente suas reações emocionais. Quando sentem a primeira pontada de medo, raiva ou ganância, esse observador interno imediatamente ativa protocolos pré-definidos. Alguns param completamente de operar e fazem exercícios de respiração. Outros recitam mantras específicos como isso é apenas uma estatística na minha série de 1000 operações. Alguns chegam a fazer flexões ou polichinelos para resetar o sistema nervoso. O paradoxo da dor necessária. Aqui está um dos aspectos mais contraintuitivos do controle emocional no trading. Os melhores traders desenvolvem uma relação quase masoquista com as perdas. Eles não apenas aceitam a dor das perdas, eles a abraçam como um sinal de que estão fazendo tudo certo. Essa inversão psicológica é revolucionária. Enquanto a pessoa comum vive num mundo onde perder dinheiro é sempre ruim, o trader de sucesso criou um universo paralelo onde perder dinheiro rapidamente é um sinal de disciplina e inteligência. Eles sentem prazer genuíno, ao cortar uma perda em 1% porque sabem que acabaram de evitar uma perda de 10%. A reprogramação da definição de sucesso. O cérebro humano está programado para sentir prazer com ganhos e dor com perdas. Mas traders de elite reprogramaram completamente essa equação. Para eles, o sucesso não é definido pelo resultado de uma operação individual, mas pela execução perfeita do processo. Um trader de sucesso pode fechar o dia perdendo R$5 mil e ir para casa genuinamente feliz e orgulhoso. Por quê? Porque ele executou perfeitamente sua gestão de risco, cortou todas as perdas nos pontos corretos, não violou nenhuma regra do seu sistema e manteve a disciplina em 100% das operações. Para ele, esse foi um dia perfeito. Já um trader iniciante pode ganhar R$10 mil em um dia por pura sorte, violando todas as suas regras, e ir para casa ansioso e insatisfeito, porque subconscientemente sabe que não tem controle sobre o resultado. A meditação em movimento. Traders de elite transformam o ato de operar numa forma de meditação ativa. Eles desenvolvem uma consciência expandida do presente que permite observar simultaneamente os gráficos, suas emoções, suas reações físicas, a dinâmica do mercado e o fluxo de pensamentos que passam pela mente. Essa consciência multidimensional é construída através de milhares de horas de prática mindful. Muitos traders de sucesso praticam meditação formal fora do horário de mercado, mas o mais importante é que eles conseguem entrar nesse estado meditativo enquanto estão operando, mesmo em momentos de extrema volatilidade. O protocolo de descarga emocional. Uma das técnicas mais secretas dos traders de elite é o que podemos chamar de protocolo de descarga emocional. Eles sabem que reprimir completamente as emoções é impossível e prejudicial. Então desenvolveram métodos específicos para processar e liberar a tensão emocional acumulada. Alguns fazem isso através de exercícios físicos intensos após o fechamento do mercado. Outros mantêm diários de trading onde não apenas registram os dados das operações, mas também fazem um download completo de todas as emoções e pensamentos que surgiram durante o dia. Alguns praticam gritos ou socos em sacos de boxe. O importante é ter um ritual consistente para metabolizar a intensidade emocional. A química da confiança inabalável. Talvez o aspecto mais misterioso seja como alguns traders desenvolvem uma confiança que beira o sobrenatural.
Eles podem estar enfrentando uma série de 15 perdas consecutivas e ainda manter total convicção na próxima operação. Essa confiança não vem de arrogância ou negação, vem de uma compreensão profunda das leis da probabilidade e de dados históricos extensivos sobre a performance do seu método. Eles sabem, com precisão matemática, que se executarem seu sistema por 1000 operações, o resultado final será lucrativo. As 15 perdas consecutivas não são vistas como evidência de que algo está errado, mas como parte inevitável da sequência aleatória de resultados que levará ao lucro esperado. Esse nível de controle emocional não acontece da noite para o dia. É construído através de anos de trabalho psicológico intenso, autoconhecimento profundo e experiência prática sob pressão real. É por isso que apenas 10% dos traders conseguem ser consistentemente lucrativos, não porque não sabem análise técnica, mas porque não desenvolveram essa fortaleza emocional quase sobre-humana. 2. Gestão de risco impecável. O segundo maior mistério é como conseguem transformar a gestão de risco de uma teoria chata em uma obsessão apaixonada. Sabem exatamente quanto podem perder em cada operação e no dia inteiro, geralmente limitando o risco a 1 a 2% do capital por trade. 3. Paciência extrema. Conseguem ficar horas, dias ou até semanas esperando pelo setup perfeito. Enquanto traders iniciantes sentem compulsão para estar sempre no mercado, os experientes sabem que não fazer nada às vezes é a melhor estratégia. 4. Capacidade de aceitar estar errado. Os melhores traders estão frequentemente errados, mas cortam as perdas rapidamente e deixam os lucros correrem. Eles não têm ego nas operações. 5. Sistemas e backtesting rigoroso. Desenvolvem metodologias próprias testadas em dados históricos e seguem religiosamente suas regras, mesmo quando a intuição diz o contrário. 6. Foco na probabilidade, não na certeza. Entendem que trading é um jogo de probabilidades a longo prazo. Uma série de perdas consecutivas não os abala se sabem que historicamente seu método é lucrativo. O verdadeiro mistério não é uma técnica secreta, mas a capacidade de executar consistentemente práticas que qualquer um pode aprender, mas poucos conseguem manter sob pressão extrema. 2. Gestão de risco impecável. A ciência de sobreviver para prosperar. A gestão de risco é o segundo maior mistério dos traders de sucesso, e talvez seja o mais paradoxal de todos. Enquanto a maioria das pessoas entra no trading sonhando com ganhos extraordinários, os traders de elite são obcecados com uma única coisa: como perder dinheiro da forma mais inteligente possível. Essa inversão mental é tão profunda e contraintuitiva que pouquíssimas pessoas conseguem internalizá-la completamente. A matemática brutal da sobrevivência. Vamos começar com uma realidade matemática que destrói a maioria dos traders iniciantes. Se você perder 50% do seu capital, precisa ganhar 100% apenas para voltar ao ponto de partida. Se perder 80%, precisa ganhar 400%. Se perder 90%, precisa ganhar 900%. Essa progressão geométrica é implacável e não perdoa. Traders de sucesso entendem visceralmente essa matemática brutal. Eles sabem que no trading, diferente de outros negócios, você pode estar certo 95% do tempo e ainda assim quebrar completamente se não gerenciar o risco adequadamente. Por isso, eles desenvolvem uma obsessão quase patológica com a preservação do capital. A regra sagrada do 1 a 2%. A maioria dos traders de elite nunca arriscam mais de 1 a 2% do capital total em uma única operação. Isso significa que se tem 100 mil reais, nunca colocarão mais de R$1.000 a R$2.000 em risco numa trade. Para iniciantes, isso parece ridiculamente conservador. Como vou ficar rico arriscando apenas 1%? É a pergunta que sempre surge. Mas aqui está o mistério. Essa aparente covardia é na verdade a estratégia mais agressiva possível para a maximização de lucros a longo prazo. Um trader que perde 2% pode fazer 50 operações erradas consecutivas e ainda ter 36% do capital original. Compare isso com alguém que arrisca 10% por trade. Após apenas 7 perdas consecutivas, perdeu 52% do capital e está numa situação matematicamente desesperadora. A engenharia reversa do position seizing. Traders profissionais não decidem o tamanho da posição baseado em quanto querem ganhar, eles fazem o contrário. Primeiro definem exatamente quanto estão dispostos a perder, depois calculam matematicamente o tamanho máximo da posição que permite essa perda controlada. É um processo de engenharia reversa que funciona assim: identificam o ponto de stop loss baseado na análise técnica, calculam a distância entre o ponto de entrada e o stop, e então dividem o valor máximo de risco, digamos R$1.000, por essa distância. Se a distância é R$0,50 por ação, podem comprar no máximo 2.000 ações. Se a distância é R$2,
podem comprar apenas 500 ações. O mercado e a análise técnica ditam o tamanho da posição, não os sonhos de lucro. A diversificação temporal e setorial. Outro mistério da gestão de risco é como traders de sucesso diversificam não apenas entre diferentes ativos, mas também temporalmente. Eles nunca colocam todo o capital disponível em operações simultâneas, mesmo que vejam 10 setups perfeitos no mesmo dia. Sempre mantêm uma reserva para oportunidades futuras. Essa disciplina vem de um entendimento profundo de que mercados têm ciclos. Um período de alta volatilidade e muitas oportunidades pode ser seguido por semanas de mercado lateral sem setups claros. Se gastaram toda a pólvora nas primeiras oportunidades, ficam de mãos atadas quando surgem as melhores oportunidades. O sistema de stop loss dinâmico. Traders iniciantes colocam stop loss e deixam fixo. Traders de elite desenvolvem sistemas dinâmicos que ajustam o stop conforme a operação evoluir. Usam trailing stops, stops baseados em volatilidade, ATR, stops por tempo. Se a operação não se move a favor em X tempo, sai independente do preço, e stops por correlação, se ativos correlacionados começam a divergir. O mais sofisticado é o stop loss emocional, um protocolo interno que os faz sair da operação se começam a sentir ansiedade excessiva, mesmo que tecnicamente tudo esteja dentro dos parâmetros. Eles sabem que quando a emoção aumenta, a qualidade da decisão diminui exponencialmente. A arte do drawdown máximo. Todo trader de sucesso tem calculado com precisão matemática qual é o drawdown máximo que pode suportar, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Não estamos falando apenas de números numa planilha, mas de um processo profundo de autoconhecimento. Eles fazem simulações mentais. Se eu perder 15% do capital em um mês, como me sentirei? Conseguirei dormir? Conseguirei manter a disciplina? Minha família estará segura? Esse número varia para cada pessoa. Alguns conseguem suportar 20%, outros apenas 5%. O importante é conhecer exatamente esse limite e construir um sistema que torna estatisticamente improvável ultrapassá-lo. O protocolo de emergência. Traders de elite sempre têm um protocolo de emergência pré-definido para cenários extremos. Se o drawdown atingir X%, param completamente de operar por Y dias e fazem uma revisão completa do sistema. Se perderem Z% em uma única semana, reduzem automaticamente o tamanho das posições pela metade nos próximos 30 dias. Esse protocolo nunca é ativado no calor do momento, é definido friamente, quando estão emocionalmente neutros e thinking clearly. É como ter um testamento do trading, instruções claras para quando não estão em condições de pensar racionalmente. A psicologia da assimetria de risco-retorno. O aspecto mais misterioso talvez seja como consegue manter disciplina numa atividade onde as recompensas e punições são completamente assimétricas. No trading, você pode trabalhar perfeitamente por um mês inteiro, seguir todas as regras, e ainda assim ter um mês negativo devido à aleatoriedade dos mercados. Conversely, pode violar todas as regras, operar por impulso, e ter sorte com um mês fantástico. Essa assimetria destrói psicologicamente a maioria das pessoas. Traders de sucesso desenvolveram uma relação zen com essa injustiça fundamental. Eles sabem que no curto prazo, o mercado é um vote machine, movido por emoções e irracionalidade, mas no longo prazo é uma weighing machine, os fundamentos e a disciplina prevalecem. A obsessão com métricas avançadas. Enquanto traders iniciantes focam apenas em P&L, os profissionais são obcecados com métricas sofisticadas. Sharpe Ratio, retorno ajustado ao risco, Maximum Drawdown Duration, quanto tempo ficaram no prejuízo, Win Rate versus Profit Factor, porcento de acertos versus tamanho médio dos ganhos comparado às perdas, Ulcer Index, intensidade do sofrimento durante drawdowns. Eles mantêm planilhas detalhadas que rastreiam não apenas o quanto ganharam ou perderam, mas a qualidade estatística de cada ganho e perda. Uma sequência de 10 ganhos pequenos seguida de uma perda gigante que apaga tudo é tratada como um sinal de alarme vermelho, mesmo se o P&L mensal for positivo. Essa gestão de risco impecável não é apenas uma técnica, é uma filosofia de vida aplicada aos mercados financeiros. É a diferença entre ser um apostador disfarçado de trader e ser um profissional que trata o trading como um negócio sério com estatísticas previsíveis a longo prazo. 3. Paciência extrema. A arte de não fazer nada. A paciência extrema é talvez o terceiro maior mistério dos traders de sucesso, e ironicamente, é sobre a capacidade de não agir. Em uma sociedade viciada em ação constante e gratificação instantânea, os traders de elite desenvolveram uma habilidade quase sobrenatural. Conseguem ficar horas, dias, semanas ou até meses esperando pela oportunidade perfeita, como um predador aguardando o momento exato para atacar. A revolução mental da inação produtiva.
Para entender a paciência no trading, primeiro precisamos destruir um conceito profundamente enraizado na nossa cultura: a ideia de que estar ocupado significa ser produtivo. No trading, essa equação é invertida. Os traders mais lucrativos frequentemente são os que menos operam. Eles podem ficar 80% do tempo apenas observando e analisando, e apenas 20% realmente executando operações. Essa inversão vai contra todos os nossos instintos evolutivos. Nosso cérebro foi programado ao longo de milhões de anos para a ação. Ver uma oportunidade e não agir gera desconforto psicológico intenso. É como ver comida quando se está com fome e não comer. Traders de sucesso reprogramaram essa resposta primitiva, transformando a paciência numa vantagem competitiva devastadora. A diferença entre esperar e caçar. Existe uma diferença fundamental entre a paciência passiva e a paciência ativa. Traders iniciantes frequentemente confundem esperar com não saber o que fazer. Ficam paralisados pela análise ou simplesmente torcem para que algo aconteça. Traders de elite praticam o que podemos chamar de caça ativa. Eles sabem exatamente o que estão procurando e monitoram sistematicamente múltiplos cenários simultaneamente. É como um sniper militar que pode ficar dias numa posição, mas está constantemente calculando vento, distância, movimento do alvo, condições de escape. Cada segundo de espera é produtivo, acumulando informações que aumentarão a probabilidade de sucesso quando chegue o momento de apertar o gatilho. O sistema de filtros múltiplos. Traders profissionais desenvolvem sistemas de filtros em cascata que eliminam 95% das oportunidades aparentes. Primeiro filtro: confluência técnica, múltiplos indicadores alinhados. Segundo filtro: contexto de mercado, tendência maior, volatilidade, volume. Terceiro filtro: timing de notícias e eventos. Quarto filtro: gestão de risco adequada. Quinto filtro: estado psicológico próprio. Uma oportunidade só é considerada válida se passar por todos os filtros simultaneamente. Isso significa que de 100 setups que um iniciante veria, um profissional opera apenas 3 ou 4. Essa filtragem extrema é o que transforma a paciência de virtude em vantagem competitiva matemática. A psicologia do FOMO invertido. Fear of Missing Out, FOMO, é o assassino número 1 dos traders iniciantes. Veem o mercado subindo e entram desesperados. Veem uma ação disparando e compram no topo. Veem outros traders lucrando e abandonam seu plano para perseguir qualquer movimento. Traders de elite desenvolveram o que podemos chamar de FOMO invertido. Eles têm mais medo de fazer uma operação ruim do que de perder uma boa oportunidade. Sabem que o mercado oferece centenas de oportunidades por ano, mas o capital perdido numa operação impulsiva pode demorar meses para ser recuperado. Essa inversão psicológica é libertadora. Quando você não tem medo de perder oportunidades, pode avaliar cada uma com frieza clínica. Quando você tem mais medo de perder dinheiro do que de perder lucros, suas decisões se tornam naturalmente mais conservadoras e inteligentes. A meditação do mercado lateral. Uma das maiores demonstrações de paciência extrema acontece durante períodos de mercado lateral, quando os preços ficam oscilando numa faixa estreita sem direção clara. Traders iniciantes ficam loucos, forçando operações em qualquer movimento mínimo. Traders de elite tratam esses períodos como oportunidades de meditação e planejamento. Durante mercados laterais, eles fazem backtesting de novas estratégias, estudam setups de outros timeframes, analisam correlações setoriais, planejam cenários para quando a volatilidade retornar. Transformam períodos mortos em investimento no aperfeiçoamento profissional. Quando finalmente surge uma tendência forte, estão mentalmente frescos e preparados enquanto outros estão frustrados e exaustos. O calendário do trader paciente. Traders de sucesso organizam sua paciência através de calendários estruturados. Sabem que certas épocas do ano têm menor volatilidade, dezembro, agosto, então reduzem expectativas e ficam mais seletivos. Sabem que certas horas do dia têm menor volume, meio-dia, então diminuem a frequência de monitoramento. Eles também mapeiam eventos macroeconômicos com meses de antecedência, reuniões do Fed, divulgação de PIB, balanços corporativos. Essa preparação temporal permite que dosem a paciência adequadamente, ficam hiperalertas antes de eventos importantes e relaxam conscientemente durante períodos previsivelmente calmos. A técnica do zoom out. Uma das ferramentas mais poderosas para desenvolver paciência extrema é a técnica do zoom out. Quando sentem urgência para operar, traders experientes literalmente aumentam o timeframe dos gráficos. Se estavam olhando gráficos de 5 minutos, mudam para 1 hora. Se estavam em 1 hora, mudam para diário. Se estavam em diário, mudam para semanal.
Essa mudança de perspectiva temporal tem um efeito quase mágico na psicologia. Movimentos que pareciam urgentes no gráfico de 5 minutos se tornam ruído insignificante no gráfico semanal. Tendências que pareciam quebradas no curto prazo se mostram intactas no longo prazo. É como subir num helicóptero para ver o trânsito. De repente, aquele engarrafamento que parecia o fim do mundo se revela apenas um pequeno obstáculo numa jornada muito maior. A recompensa exponencial da paciência. Aqui está o aspecto mais misterioso. No trading, a paciência não é recompensada linearmente, mas exponencialmente. Um trader que espera pelo setup perfeito pode ganhar em uma operação o que outro ganha em 10 operações medíocres. Mais importante ainda, evita as perdas das 9 operações que não deram certo. Essa matemática da paciência cria um ciclo virtuoso. Cada operação bem selecionada aumenta a confiança no sistema, o que torna mais fácil ser paciente na próxima oportunidade. Cada operação impulsiva que é evitada preserva capital, que estará disponível quando surgir a verdadeira oportunidade. A paciência como vantagem competitiva. Em último lugar, a paciência extrema funciona porque a maioria dos participantes do mercado não a possui. Quando 90% dos traders estão operando por impulso, ansiedade ou FOMO, os 10% que conseguem esperar pela confluência perfeita têm uma vantagem estatística esmagadora. É como jogar pôquer contra adversários que não conseguem fold. Eventualmente, sua paciência será recompensada porque eles darão todo o dinheiro deles para você. No trading, a paciência não é apenas uma virtude, é uma arma de destruição em massa contra a impulsividade coletiva do mercado. 4. Capacidade de aceitar estar errado. A revolução do ego profissional. A capacidade de aceitar estar errado é talvez o maior mistério dos traders de sucesso, e possivelmente o mais contraintuitivo de todos. Enquanto em quase todas as outras profissões estar errado é visto como fracasso, no trading a capacidade de estar errado rapidamente e sem drama emocional é literalmente a diferença entre sucesso e falência. A inversão radical da definição de erro. Para a maioria das pessoas, estar errado é uma fonte de vergonha, frustração e autocrítica. Fomos condicionados desde a infância a ver erros como falhas pessoais. Na escola, respostas erradas reduzem a nota. No trabalho, erros podem custar promoções. Na vida social, estar errado pode significar perda de credibilidade. Traders de sucesso fizeram uma inversão radical dessa programação mental. Para eles, estar errado não apenas é aceitável, é esperado, planejado e até celebrado quando acontece de forma controlada e rápida. Eles sabem que no trading não existem respostas absolutamente certas ou erradas, apenas probabilidades que se materializam de forma aleatória no curto prazo. A matemática brutal da taxa de acertos. Aqui está um dos conceitos mais libertadores do trading. Você pode estar errado 60%, 70% ou até 80% das vezes e ainda assim ser extremamente lucrativo. Inversamente, pode estar certo 90% das vezes e ainda assim quebrar completamente. A diferença está na gestão das operações erradas versus certas. Traders de elite entendem que o que importa não é quantas vezes acertam, mas quanto ganham quando acertam versus quanto perdem quando erram. Um trader que ganha R$1.000 quando acerta e perde R$200 quando erra pode ter uma taxa de acertos de apenas 30% e ainda assim ser lucrativo. O protocolo do Cut Losses Fast. Traders de sucesso desenvolveram protocolos automáticos que removem completamente o ego da equação quando uma operação vai contra eles. Antes mesmo de entrar numa posição, já sabem exatamente onde e como vão sair se estiverem errados. Não é uma decisão que tomam no momento, é um protocolo que executam mecanicamente. Essa mecanização do erro é crucial porque no momento em que uma operação está perdendo dinheiro, nosso cérebro primitivo assume controle. A amígdala interpreta a perda financeira como uma ameaça de sobrevivência e dispara todos os mecanismos de luta ou fuga. Nesse estado, é impossível tomar decisões racionais. A transformação do stop loss em seguro. Traders iniciantes veem o stop loss como admissão de derrota. Traders experientes o veem como a compra de um seguro. Assim como você não se sente mal por pagar seguro do carro todos os meses mesmo quando não bate, eles não se sentem mal por pagar o stop loss quando uma operação não funciona. O stop loss deixa de ser uma punição por estar errado e se torna um investimento na preservação do capital para a próxima oportunidade. É o preço que pagamos para permanecer no jogo tempo suficiente para que as probabilidades funcionem a nosso favor. A velocidade do reconhecimento. Talvez o aspecto mais misterioso seja a velocidade com que traders de sucesso reconhecem quando estão errados. Enquanto a maioria das pessoas luta contra evidências contrárias por dias ou semanas, os profissionais conseguem reconhecer erros em minutos ou horas. Essa velocidade vem de anos de prática em separar ego de resultado.
Eles não precisam de tempo para aceitar que estão errados porque nunca investiram emocionalmente na necessidade de estar certo. O mercado é o árbitro final da verdade, e sua decisão é aceita instantaneamente e sem questionamento. A liberdade da falibilidade assumida. Paradoxalmente, assumir que você vai estar errado regularmente é libertador. Remove a pressão de ter que estar certo, permite experimentação sem medo, e cria espaço mental para foco no que realmente importa: gestão de risco e psicologia. Quando você assume que vai errar, para de tentar prever o futuro perfeitamente e começa a se preparar para múltiplos cenários. A capacidade de aceitar estar errado não é masoquismo, é pragmatismo evolutivo aplicado aos mercados financeiros. É reconhecer que num ambiente de incerteza radical, a adaptabilidade é mais valiosa que a precisão, e a humildade é mais lucrativa que a arrogância. 5 sistemas e backtesting rigoroso, a engenharia da certeza probabilística. O quinto maior mistério dos traders de sucesso é como conseguem transformar a arte subjetiva do trading numa ciência objetiva através de sistemas rigorosamente testados. Enquanto a maioria das pessoas opera baseada em intuição, esperança ou feeling de mercado, os traders de elite desenvolveram metodologias que removem completamente a emoção e a aleatoriedade da tomada de decisão. A transformação de arte em ciência. Trading parece arte, gráficos coloridos, interpretações subjetivas, leitura de movimentos do mercado. Mas traders de sucesso descobriram como transformar essa arte aparente numa ciência exata através de regras cristalinas que podem ser programadas num computador. Eles pegam conceitos vagos como tendência forte e os transformam em definições matemáticas precisas. Preço acima da média móvel de 20 períodos, que está acima da de 50 períodos, com a deixes acima de 25 e volume 30% superior à média dos últimos 10 dias. Cada elemento subjetivo é convertido em critério objetivo e mensurável. O laboratório do tempo. Backtesting é literalmente uma máquina do tempo. Permite que você teste sua estratégia contra anos ou décadas de dados históricos em questão de minutos. É como ter a habilidade de viver 1000 vidas de trader e aprender com todos os erros sem perder dinheiro real. Traders profissionais não testam apenas alguns meses de dados, eles testam décadas. Querem ver como sua estratégia se comportou durante a crise de 2008, o crash de 1987, a bolha.com, a pandemia de 2020. Querem saber se o sistema funciona apenas em mercados de alta ou se é robusto o suficiente para diferentes ciclos econômicos. A obsessão com dados brutalmente honestos. A diferença entre backtesting amador e profissional está na honestidade brutal dos dados. Amadores fazem backtesting para confirmar suas teorias. Profissionais fazem para destruí-las. Eles incluem custos de corretagem, slipagem, a diferença entre preço teórico e real de execução, gaps de abertura, falta de liquidez em horários específicos. Simulam cenários onde suas ordens não são executadas no preço desejado. Testam o que acontece quando o sistema gera 5 sinais simultâneos, mas só tem capital para 2 operações. Essa brutalidade estatística elimina sistemas que funcionam apenas na teoria. A maioria das estratégias que parecem fantásticas no papel se tornam mediocres ou até prejudiciais quando submetidas a condições realistas de mercado. A disciplina do se. Então, traders de elite operam através de algoritmos mentais cristalinos. Se o preço rompe a resistência com volume alto e o RSI está entre 40 e 60, estamos numa tendência de alta confirmada, então compro X ações com stop em Y e alvo em Z. Cada decisão é pré-programada. Não existe espaço para interpretação subjetiva ou mudança de planos no meio da operação. O sistema remove completamente o trader da equação emocional. Ele se torna apenas um executor mecânico de regras pré-definidas. Essa mecanização é libertadora. Remove a ansiedade da tomada de decisão porque não há decisão a ser tomada, apenas protocolo a ser seguido. Remove o arrependimento porque você não fez uma escolha pessoal, seguiu um sistema testado. A validação cruzada temporal. Profissionais não confiam num sistema testado apenas num período. Fazem validação cruzada, testam em de 2010 a 2015, depois validam em de 2016 a 2020. Se o sistema funciona bem em ambos os períodos, testam em de 2021 a 2023. Apenas sistemas que mantêm performance consistente através de múltiplos períodos diferentes são considerados válidos. Também fazem walk-forward testing, otimizam o sistema num período, testam no período seguinte, reotimizam, testam no próximo, e assim por diante. Isso simula como o sistema se comportaria no mundo real, onde você só conhece dados passados, nunca futuros. A tirania das regras próprias. Uma vez que um sistema é validado, traders de sucesso se tornam escravos voluntários de suas próprias regras.
Não importa se sentem que o mercado vai subir quando o sistema diz para vender. Não importa se parecem estar perdendo uma oportunidade óbvia quando o sistema diz para esperar. Essa disciplina férrea é construída através da confiança nos dados históricos. Eles sabem que nos últimos 10 anos, sempre que sentiram que deviam violar o sistema, o resultado médio foi negativo. Sabem que sua intuição tem taxa de acertos de 45%, mas o sistema tem 60%. A matemática vence a emoção. O sistema de sistemas. Traders verdadeiramente sofisticados não confiam num único sistema. Desenvolvem portfólios de estratégias não correlacionadas, uma para tendências fortes, outra para mercados laterais, uma terceira para alta volatilidade, uma quarta para períodos calmos. Cada sistema é testado independentemente, mas também testam como funcionam em conjunto. O objetivo é criar um portfólio de estratégias que seja lucrativo em qualquer condição de mercado, mesmo que sistemas individuais passem por períodos de baixa performance. A diferença fundamental é que enquanto traders amadores confiam em instinto e sorte, os profissionais confiam em matemática e estatística. Transformaram trading de jogo de azar em negócio previsível através da engenharia sistemática da probabilidade. 6. Foco na probabilidade, não na certeza, vivendo no reino da incerteza controlada. O sexto e último grande mistério dos traders de sucesso é como conseguem operar com confiança absoluta num mundo de incerteza total. Eles abandonaram completamente a busca por certeza e abraçaram um universo probabilístico onde o único resultado garantido é que nada é garantido. A morte da necessidade de certeza. A maioria das pessoas só age quando tem certeza do resultado. Traders de elite aprenderam a agir com base em probabilidades, mesmo quando a incerteza é de 60%, 70% ou 80%. Eles fizeram as pazes com o fato de que certeza não existe nos mercados financeiros. Essa aceitação da incerteza é profundamente libertadora. Remove a paralisia da análise infinita, a busca por confirmações impossíveis, a necessidade de prever o futuro com precisão. Em vez de tentar eliminar incerteza, aprenderam a gerenciá-la de forma lucrativa. A lei dos grandes números na prática. Traders profissionais vivem pela lei dos grandes números. Sabem que resultados individuais são aleatórios, mas resultados coletivos são previsíveis. É como um cassino. Qualquer aposta individual pode dar errado, mas execute 1000 apostas com vantagem estatística e o resultado final é praticamente garantido. Essa perspectiva os liberta da necessidade de acertar cada operação e permite foco total na execução consistente de um processo com vantagem estatística comprovada. Uma sequência de 15 perdas consecutivas não os abala porque sabem que nas próximas 1000 operações, as probabilidades trabalharão a seu favor. A mentalidade do cassino invertido. Traders de sucesso pensam como donos de cassino, não como apostadores. Cassinos não se preocupam se um jogador específico ganha numa noite. Eles sabem que a vantagem matemática da casa garantirá lucros no longo prazo. Traders profissionais aplicam essa mesma lógica. Não se importam com operações individuais, mas com a vantagem estatística do seu sistema. Essa inversão mental é revolucionária. Remove completamente a ansiedade de resultados individuais e permite foco total na execução do processo. Quando você sabe que tem vantagem estatística, cada operação se torna apenas mais uma iteração num jogo infinito onde você eventualmente vencerá. O paradoxo da confiança na incerteza. Aqui está o paradoxo mais fascinante. Traders de elite são simultaneamente os mais humildes e os mais confiantes do mercado. São humildes porque sabem que não podem prever o futuro. São confiantes porque sabem que não precisam prever o futuro para lucrar. Essa aparente contradição é resolvida através do foco em probabilidades. Eles não precisam saber se uma operação específica será lucrativa, apenas precisam saber que seu sistema tem vantagem estatística positiva. É como jogar uma moeda viciada que cai cara 55% das vezes. Você não sabe o resultado da próxima jogada, mas sabe que se jogar 1000 vezes, ganhará. A gestão da aleatoriedade. Traders profissionais entendem que mercados são sistemas complexos onde pequenas mudanças podem gerar grandes consequências imprevisíveis. Em vez de lutar contra essa aleatoriedade, aprenderam a surfar nela. Desenvolveram sistemas que funcionam independente da sequência específica de resultados. Sabem que podem ter 10 ganhos seguidos ou 10 perdas seguidas, e ambos cenários são igualmente normais numa distribuição aleatória. Prepararam-se psicológica e financeiramente para qualquer sequência possível. A matemática da esperança positiva. O conceito fundamental que guia traders de sucesso é a esperança matemática positiva. Não importa qual seja a probabilidade individual de sucesso, se o valor esperado da operação é positivo,
eles executam. Se é negativo, evitam completamente. Por exemplo, uma operação com 40% de chance de ganhar R$ 1.000 e 60% de chance de perder R$ 300 tem esperança matemática de R$ 220 positivos. 0,4 multiplicação 1000 0,6 multiplicação 300. Mesmo com apenas 40% de chance de sucesso, é uma operação matematicamente atrativa. A paciência probabilística. Traders de elite desenvolveram uma paciência especial, a paciência probabilística. Sabem que as probabilidades só se manifestam ao longo de muitas repetições. Uma estratégia com 60% de taxa de sucesso pode facilmente ter 20 ou 30 perdas consecutivas numa distribuição normal. Essa compreensão os impede de abandonar sistemas vencedores durante sequências ruins temporárias. Sabem que questionar o sistema após algumas perdas seria como questionar uma moeda justa após ela cair coroas 5 vezes seguidas, matematicamente ingênuo. A liberdade da incerteza abraçada. Paradoxalmente, aceitar completamente a incerteza dos mercados é libertador. Remove a pressão de ter que estar certo, elimina a frustração com resultados inesperados e permite foco total no que realmente pode ser controlado, a execução do processo. Quando você abraça que não sabe o que vai acontecer, para de tentar adivinhar e começa a se preparar. Para de prever e começa a reagir apropriadamente. Para de buscar certeza impossível e começa a gerenciar probabilidades conhecidas. A vantagem da perspectiva probabilística. A maior vantagem dos traders que pensam probabilisticamente é que eles são imunes às armadilhas psicológicas que destroem a maioria dos participantes do mercado. Não sofrem de overconfidência após sequências de ganhos, nem de desespero após sequências de perdas. Veem cada resultado como apenas mais um ponto de dados numa distribuição estatística maior. Essa perspectiva os mantém emocionalmente equilibrados e operacionalmente consistentes, independente dos resultados recentes. O foco na probabilidade ao invés da certeza não é apenas uma técnica de trading, é uma filosofia de vida aplicada aos mercados financeiros. É a diferença entre viver na ansiedade da necessidade de controlar o incontrolável e na serenidade de gerenciar eficientemente o que pode ser influenciado.